Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre superstição. O que é superstição? De onde vem essa palavra? De onde vem a ideia? Enfim, superstição e tradição caminham juntas? Não caminham? Uma pessoa espiritualizada, ela é supersticiosa? Uma pessoa que pertence a uma tradição esotérica, ela é supersticiosa? Enfim, vamos tentar esclarecer aqui no vídeo de hoje esses pontos. Então, antes que você se esqueça, deixa aí o seu like, deixa aí o seu curtir, nos ajude a divulgar aqui o nosso canal. Nosso canal ainda é bem pequenininho, nós temos poucas visualizações, baixas visualizações, até por conta da temática que nós desenvolvemos aqui, né? Nós não fazemos um canal sensacionalista, nem um canal de humor, nem um canal, enfim, que vá alimentar aí fantasias, delírios e coisas do tipo, que a gente sabe que geralmente é isso que dá bastante view, né? Então, se você aprecia aí o nosso modo de trabalho, o tipo de trabalho que a gente desenvolve aqui no canal, por favor, nos ajude aí compartilhando nas suas redes sociais, recomendando o canal para quem ainda não conhece e que tenha interesse nesses temas, ok? Bom, então vamos lá para o nosso tema. Então a palavra superstição, ela vem do latim, do superstare, ou seja, estar sobre algo, sobreviver a algo, né? E o Cícero deriva o termo, né, superstição e superstare de supersticiose, ou seja, aqueles deixados para trás, os sobreviventes, né? Então o Cícero ele conecta a ideia de supersticiose à ansiedade dos pais para que os filhos sobrevivam a eles para poder realizar os seus ritos fúnebres, né? Então supersticiose, aí na concepção do Cícero, seriam aqueles que estavam muito ansiosos, muito preocupados em relação à realização dos próprios ritos fúnebres. Bom, os gregos e os romanos, de uma forma geral, eles chamavam de supersticiosos aqueles que agiam impulsionados pelo medo constante dos deuses, da magia, dos vaticínios, etc. Né? E aí, de uma perspectiva tradicional, né, a superstição, tomando até em conta essas aplicações que foram dadas aí ao termo das quais nós já falamos, então de uma perspectiva tradicional, a superstição ela pode ser definida de dois modos. Né? Então o primeiro modo seria a superstição como uma sobrevivência, daí o superstare, né? Então, sobrevivência de formas ou resíduos de formas cujo sentido real foi esquecido, foi abandonado e que, portanto, se tornou um formalismo vazio, né? Uma observância cujo valor profundo e a significação real foram abandonadas, sobrando aí apenas uma casca cuja repetição é indevidamente conectada com a obtenção de certos resultados, né? Então veja que superstição então seria a sobrevivência de formas, né, de procedimentos cujo significado, cujo sentido foi perdido, foi abandonado, foi esquecido, né? Em um segundo sentido, nós podemos dizer que a superstição é a invenção de cerimônias e de procedimentos sem base no conhecimento, ou seja, sem base na razão, né? Procedimentos e cerimônias, né, que levam a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas, né, a depositar confiança em coisas absurdas, né? Então, de acordo com essa definição, né, o supersticioso inventa relações inexistentes, né? Ele conecta a expectativa de resultados, ele conecta a expectativa de resultados a certos procedimentos que ou foram inventados, né, para, enfim, para se dizer que aquilo ali tem algum sentido ou para atrair pessoas, né? Ou
que são resíduos de um passado, e aí a gente lembra aí do primeiro sentido, né? Coisas que sobreviveram ao seu próprio sentido, ou seja, são resíduos de um passado longínquo cujo sentido real, cuja significação é desconhecida, ou pelo menos é desconhecida para o próprio supersticioso, né? Bom, e aí no mundo moderno, né? Um mundo moderno aí cheio de tecnologia, com avanços científicos, com isso, com aquilo outro, o mundo moderno é supersticioso ou não é? Né? É óbvio que o mundo moderno é cheio de superstição, né? É cheio de gente supersticiosa, né? Então, os supersticiosos, eles geralmente, os supersticiosos modernos, geralmente eles são pretensiosos, né? Que se julgam sábios, aí altamente espiritualizados, né? E aí, se você procurar pela internet, você vai achar um monte de mestres, né? Mestres prescrevendo mantras que eles não entendem, né? Dizendo que esses mantras eles não têm tradução, dizendo que são sílabas místicas, né? Outros vão estar falando aí de chakras, outros vão estar falando de Kundalini, outros vão estar falando de meditação e de muitas outras coisas das quais eles não entendem, né? Das quais eles não entendem os fundamentos, e as quais eles atribuem poderes irreais que não têm base nenhuma na doutrina da qual saíram esses elementos. Então, quer dizer, eles desconectam esses elementos das suas doutrinas, e essa desconexão é justamente a superstição, ou seja, a pessoa atribui coisas irreais a esses elementos, né? Então ele usa formas das quais ele não conhece os fundamentos, né? Bom, uma coisa que é interessante falar é que existem também entre pessoas, a superstição existe também entre pessoas que se dizem cristãs, né? Então você vai encontrar em muitos supersticiosos, né, que vão usar textos bíblicos como se fossem amuletos, né? Então você vai com certeza ouvir falar, não, reza o Salmo 91, deixa a Bíblia aberta no Salmo 23, deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, que isso aí é proteção, é isso, é aquilo outro, né? Isso é superstição, né? Por quê? Porque a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado não é uma coisa para se tomar um trecho ali desconectado ou descontextualizado e usar como se fosse um amuleto, né? Isso é até desrespeitoso com a Bíblia. A Bíblia é um livro de doutrina, né? Existe todo um contexto que precisa ser tomado em conta, existe todo um estudo exegético em cima desses textos, né? Existe toda uma necessidade de compreensão. Essas coisas elas não podem e não devem ser utilizadas como amuletos, né? Da mesma forma, aí existem pessoas, por exemplo, budistas, né, que utilizam textos sagrados dos sutras, das escrituras sagradas do budismo, como se fossem amuletos, né, como se fossem objetos para proteção ou coisa do tipo, sendo que, na verdade, esses objetos, quando eles são colocados, por exemplo, dentro de um livrinho ou dentro de uma torre votiva, que nós chamamos de stupa, né, eles servem para lembrar o Dharma, lembrar as três joias, lembrar a veneração que nós devemos ter às três joias, ao Dharma, e também a veneração que nós devemos ter àqueles ensinamentos ali contidos, né? Nos relembrar os ensinamentos ali contidos, né? Então eles não devem ser encarados como objetos de sorte, de proteção ou de coisa do tipo, né? E aí você vê também pessoas que usam imagens sacras, né, como objetos anímicos, né, como se a imagem em si ela tivesse um poder, né? E aí essas utilizações elas são completamente desconectadas das doutrinas em si, né? E aí é engraçado porque há aí evangélicos, por exemplo, né, que são os reis da superstição, né? Então eles usam a Bíblia como se fosse um tipo de grimório, né, ou de receituário ali de frases feitas ou de receitas anti-bruxaria, anti-demônio, né, e etc, né? Sem contar também o uso supersticioso e desrespeitoso que essas pessoas fazem, né, de
por exemplo, abrir a Bíblia ao acaso, né, como se fosse um realejo, como se fosse um biscoitinho da sorte, né, onde você tira ali uma frase aleatória. Então eles abrem ali a Bíblia, leia lá uma frase e dá uma interpretação qualquer ali, totalmente descontextualizada, e diz, né, não, essa aqui foi a mensagem de Deus para mim nesse momento, né. Isso é um uso supersticioso, né, um uso que despreza a importância que se deve dar ao texto, né, ao sentido do texto, à compreensão do texto. É igualzinho a essas pessoas aí que dizem que receitam mantras para as outras, né, e elas não conhecem o significado desses mantras, elas não conhecem a tradução desses mantras, elas não conhecem o contexto desses mantras, por que esses mantras têm uma determinada forma, por que esses mantras usam determinadas sílabas, né, e essas pessoas elas acabam receitando esses mantras aí como se fosse um tipo de, enfim, de feitiço, né? Uma coisa assim, a pessoa recita aquilo e tem um resultado, né? Isso aí é um uso supersticioso, desrespeitoso, avesso a qualquer tradição legítima, né? E aí, infelizmente, né, nos meios esotéricos, nós também temos muita gente supersticiosa, né? Então, por exemplo, na maçonaria, né, onde se diz que devemos lutar contra a superstição, contra o fanatismo, contra a ignorância, né? Há uma multidão aí de pessoas supersticiosas, de pessoas crédulas, de pessoas animistas, né? Pessoas que vivem atribuindo poderes e sentidos, né, inexistentes, onde não há nem poder e nem sentido nenhum, né? E aí nós podemos ver que a superstição ela é fruto da ignorância, né, do desconhecimento, da tendência humana de escolher caminhos fáceis, né, para questões que às vezes são complexas, né, para questões que frequentemente são complexas, né, não às vezes, né. Então, nenhuma tradição religiosa ou iniciática legítima apoia ou endossa a superstição, né. Então, se você encontra, se há membros dessas tradições que são supersticiosos, né, essas pessoas elas são pessoas desviadas da sua própria tradição ou pessoas que desconhecem a sua própria tradição, né. Então, não vamos atribuir aí às tradições os erros dessas pessoas, né, pessoas que desconhecem e que às vezes desconhecem e que desvalorizam o sentido real da sua própria tradição e que às vezes apresentam essas tradições como verdadeiras caricaturas, né, daquilo que é real. E eu digo isso com muita tranquilidade porque, por exemplo, o budismo hoje é talvez uma das tradições mais afetadas, né, por essas pessoas que fazem uma caricatura do budismo e que utilizam aí os seus cargos institucionais, né, os seus mantos, a respeitabilidade criada aí por uma certa aura de oficialidade, né, uma oficialidade inventada também, mas eles usam isso para apresentar uma caricatura da doutrina como se essa caricatura fosse a doutrina em si e propagar superstições como se essas superstições fizessem parte do budismo em si. E da mesma forma eu vejo na maçonaria maçons extremamente supersticiosos, ignorantes, falando bobagens retumbantes em relação à ordem e que usam, por exemplo, o fato de terem um grau elevado dentro da instituição, o fato de terem bastante tempo dentro da ordem para, digamos assim, endossar as superstições, as invenções que eles próprios criam ou que eles próprios acreditam como se fosse maçonaria de forma geral ou como se fosse esoterismo tradicional de fato. Ok? Bom, espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil a você. Mais uma vez, deixe o seu like, não esqueça de deixar o seu joinha, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos ajude aí a compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, nas suas redes sociais. Vou deixar aqui na descrição os links para os meus mais recentes trabalhos que estão em e-book, né? É só você clicar lá. Se você quiser o livro físico, o meu e-mail também estará aqui na descrição. E um abraço, obrigado pela paciência
e até o nosso próximo vídeo. Tchau!